Nas sombras das majestosas florestas da América Central, entre os platôs áridos dos Andes e nas profundezas dos cânions norte-americanos, estão escondidos enigmáticos monumentos que desafiam nossa compreensão da história. A América é um continente que, apesar de parecer jovem, guarda antigos segredos, diante dos quais a arqueologia moderna frequentemente se mostra impotente. Imagine pirâmides erguendo-se sobre o mar verde da floresta tropical. Seu propósito ainda está envolto em mistério. O que levou os antigos construtores a criar essas estruturas colossais com tamanha precisão? Ou os túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros sob a terra, dos quais apenas os povos indígenas conheciam, passando esses conhecimentos de geração em geração? Quem e por que criou esses labirintos subterrâneos? E as gigantescas cabeças de pedra dos Olmecas, como se tivessem caído do céu, com traços de rosto que não se assemelham a nenhum dos povos conhecidos. Como explicar essas coincidências arquitetônicas entre civilizações separadas por milhares de quilômetros de florestas impenetráveis e cordilheiras? Diante de você não há ficção e teorias fantásticas. São estruturas reais, muitas das quais reconhecidas pela ciência oficial, mas seu verdadeiro propósito ainda é uma das maiores enigmas do antigo mundo. E entre essas incontáveis enigmas do novo mundo, destaca-se uma, verdadeiramente inexplicável, lançada sobre nós através dos milênios. Mensagens do deserto. Linhas visíveis apenas do céu. No deserto de Nazca, no Peru, onde o tempo parece ter parado, espalham-se gigantescos desenhos, traçados na superfície da terra com tamanha precisão que é possível compreender a magnitude dessa obra apenas ao se elevar alto no céu. Imagine colossais imagens de macacos, pássaros, aranhas e figuras geométricas enigmáticas, algumas das quais alcançam 300 metros de comprimento, guardadas em silêncio pelo deserto por séculos, passando despercebidas até a chegada dos primeiros aviões no século XX. Como os criadores dessas linhas, que viveram entre o quinto século antes de nossa era e o quinto século de nossa era, puderam traçar figuras tão ideais, sem a possibilidade de vê-las por completo? Quais conhecimentos possuía a cultura de Nazca para criar desenhos que só podem ser observados na íntegra de uma altitude de voo de pássaro? A ciência oficial nos oferece algumas explicações. Alguns arqueólogos afirmam que as linhas de Nazca são um complexo calendário ritualista, ligado ao movimento dos corpos celestes e aos ciclos sazonais. Outros veem nelas um mapa de artérias subterrâneas, tão importantes para a vida em um deserto. Mas existem teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores sugerem que esses gigantescos desenhos poderiam ter servido como pistas de aterrissagem ou indicadores para deuses descendo do céu. Lendas locais falam de um tempo em que os deuses podiam voar e observar a terra de cima. Não seria isso algum eco de eventos reais, cujas memórias se preservaram apenas em forma distorcida? É impressionante, mas as linhas permaneceram intactas ao longo dos milênios graças a um clima único da região mínima, precipitação e ventos estáveis. Elas pareciam esperar que a humanidade alcançasse tecnologias que permitissem vê-las na íntegra. Quando você olha para essas linhas perfeitamente alinhadas, que se estendem por quilômetros, para a figura de uma colibri com bico elegantemente curvado, ou para uma figura enigmática de astronauta semelhante a um ser humano com uma grande cabeça, é inevitável perguntar: os criadores desses desenhos não eram muito mais desenvolvidos do que imaginamos? E não tentaram transmitir alguma mensagem, um recado que ainda não conseguimos decifrar completamente? Além das figuras conhecidas, o platô de Nazca está repleto de centenas de linhas geométricas que formam padrões complexos,
cujos significados permanecem obscuros. Algumas dessas linhas indicam pontos de nascer e pôr do sol nos solstícios e equinócios, enquanto outras parecem apontar para estrelas distantes, como se os criadores quisessem indicar algum lugar especial no universo. Mas o que é ainda mais surpreendente, desenhos semelhantes foram encontrados em outras partes do mundo. No Wiltshire da Inglaterra, no estado de Utah, nos steppes do Cazaquistão. O que une esses locais distantes? Qual conhecimento universal levou os antigos a criar mensagens visíveis apenas do céu? E para quem eram destinadas essas mensagens? Cada novo dia de pesquisas traz novas perguntas, e as respostas escapam como areia entre os dedos. O mistério das linhas de Nazca permanece uma das mais intrigantes enigmas da antiguidade, lembrando-nos de que a história da humanidade é muito mais complexa e enigmática do que podemos imaginar. O enigmático Pedra do Deserto, o monumento Stonehenge na América. Ao nos movermos por vastos espaços de mistérios, encontramos nos pés de mais uma incrível enigma o Stonehenge americano, localizado em New Hampshire. Este lugar, envolto em uma aura de antiguidade e mistério, apresenta um impressionante conjunto de construções de pedra, que, segundo muitos pesquisadores, serviram como um calendário solar peculiar para povos antigos. Mas quem criou essas grandiosas construções? Os antigos celtas que se estabeleceram na Nova Terra, ou possivelmente os primeiros colonizadores que deixaram sua marca nessa terra enigmática. A idade dessas pedras, segundo os arqueólogos, é de milhares de anos, o que nos leva a mais perguntas. Como pessoas, sem as tecnologias modernas, puderam criar tais precisos alinhamentos astronômicos? Cada pedra, instalada com uma precisão incrível, parece guardar em si o sussurro de rituais antigos e cerimônias secretas. Que conhecimento, oculto em suas massivas formas, foi transmitido de geração em geração? Alguns pesquisadores sugerem que o Stonehenge americano poderia fazer parte de um sistema mais amplo que conectava diferentes culturas que habitavam o continente naqueles tempos distantes. Comparações com o famoso Stonehenge na Inglaterra destacam paralelos impressionantes. Ambas as estruturas, aparentemente, serviam como observatórios astronômicos, permitindo que os antigos acompanhassem os movimentos do Sol e da Lua. Mas como isso é possível? Como grupos separados de pessoas, separados por oceanos e milhares de quilômetros, poderiam criar construções tão semelhantes? Será que isso não é uma confirmação de que o conhecimento sobre fenômenos celestes era universal e transmitido através do tempo e do espaço? No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, o verdadeiro propósito dessas construções de pedra permanece enigmático. Alguns acreditam que elas poderiam ter servido como locais de adoração ou praças rituais, mas os detalhes precisos escapam de nós, como sombras se escondendo na névoa matinal. Os moradores locais contam sobre estranhos sentimentos que surgem ao visitar esse lugar, sobre como as pedras parecem respirar história, enchendo o ar com a magia da antiguidade. Que segredo elas guardam? Que mensagem dos antepassados ainda não pode ser decifrada? E ao olharmos para essas poderosas construções, não podemos deixar de nos perguntar: o que realmente aconteceu aqui, sob a sombra dessas antigas pedras? Considerando que muitos aspectos de sua existência permanecem enigmáticos, podemos apenas especular sobre como essas construções se relacionam com outros enigmáticos monumentos ao redor do mundo. Será que, em diferentes cantos do planeta, povos antigos criaram suas próprias observatórios, apontando para o céu que sempre os atraiu? E se for assim, quais outros segredos ainda podem esperar para serem descobertos nas profundezas de nossa Terra? O mistério do Stonehenge americano permanece sem solução.
assim como muitos outros enigmas que envolvem a história da humanidade. Somente começamos a perceber que o que sabemos sobre o passado é apenas a ponta do iceberg, sob o qual se escondem perguntas sem resposta e territórios inexplorados de nossa história. O mistério do Círculo de Serpente, uma antiga observatório ou um lugar sagrado. Ao percorrer os vastos domínios do mistério, chegamos ao coração do Ohio, onde se encontra um dos objetos mais misteriosos da antiguidade, o Círculo de Serpente. Esta gigantesca montanha de terra, que se apresenta como uma figura curvada com mais de 400 metros de comprimento, fascina com seu tamanho e forma, semelhante a uma serpente se contorcendo na terra. Mas o que realmente se esconde por trás dessa construção enigmática? Quais eram as intenções daqueles que a criaram, essa grandiosa estrutura que, segundo muitos pesquisadores, poderia ter servido como uma antiga observatório? O olhar para sua cabeça, apontada com precisão para o solstício de verão, levanta muitas perguntas. Como é possível que as pessoas, sem as tecnologias modernas, pudessem criar um orientador astronômico tão preciso? O que elas queriam marcar ao observar o movimento do Sol no céu? Alguns cientistas sugerem que o Círculo de Serpente não era apenas um objeto astronômico, mas também um local de adoração, onde povos antigos se reuniam para marcar eventos importantes de suas vidas, como as estações e a colheita. Tribos locais ainda hoje veneram esse lugar como sagrado, mantendo na memória lendas e mitos sobre seus antepassados, que, segundo a tradição, começaram sua história exatamente ali. Qual era o significado desses rituais para os antigos? Quais segredos eles poderiam ter guardado dos olhos dos estranhos? Enquanto alguns pesquisadores acreditam que a construção do Círculo de Serpente poderia fazer parte de uma rede mais ampla de montanhas de terra que conectavam diferentes culturas e povos, outros consideram que sua criação poderia estar relacionada a observações astronômicas que eram importantes para a agricultura e a vida espiritual da comunidade. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, o verdadeiro propósito dessa construção enigmática continua a ser um mistério. Como diferentes povos, vivendo em diferentes regiões do país, poderiam ter criado estruturas tão semelhantes que respondem aos fenômenos celestes e ciclos da natureza. O mistério do Círculo de Serpente continua como um rio eterno, levando respostas e deixando apenas perguntas. A sensação de antiguidade e magia que envolve esse lugar faz com que os visitantes sintam uma conexão com o passado, como se tornassem parte de seus mistérios não desvendados. Qual mensagem dos antepassados está guardada nessas montanhas de terra? Quais conhecimentos sobre o cosmos e o tempo foram transmitidos de geração em geração? Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu nesse lugar sagrado, mas uma coisa é certa: o Círculo de Serpente não é apenas uma montanha de terra, é um símbolo das profundas conexões entre os seres humanos e o céu, entre a terra e os espíritos. O mistério desse lugar permanece não desvendado, assim como muitos outros mistérios que aguardam seus pesquisadores, prontos para mergulhar no mundo da antiguidade e abrir novos horizontes de compreensão. Talvez em outros cantos do planeta existam estruturas semelhantes, guardando seus segredos, e estamos apenas começando a perceber quão multifacetada e misteriosa é nossa história. Cidade Perdida de Tiwanaku. Mistérios do Megalítico de Altura. Ao nos deslocarmos pelas pistas do Círculo de Serpente, encontramo-nos no coração da Bolívia, na cidade mística de Tiwanaku, que, como um fantasma, se afoga nas densas florestas de altitude. Este complexo megalítico antigo, cuja idade é objeto de debates e especulações entre os cientistas,
atrai a atenção não apenas por sua grandiosidade, mas também pela precisão incomum com que as pedras foram trabalhadas. Algumas dessas pedras pesam mais de 10 toneladas, perfeitamente ajustadas umas às outras, causando admiração e perplexidade. Como os antigos construtores conseguiram criar uma estrutura tão monumental sem os instrumentos modernos? Quais conhecimentos de geometria e construção eles possuíam, permitindo-lhes trabalhar a pedra com tamanha precisão? As lendas locais sussurram sobre deuses do céu, que desceram à terra para trazer conhecimento e sabedoria. Quem eram esses seres misteriosos que, segundo as tradições, inspiraram os humanos a criar Tiwanaku? Qual era o significado desses deuses para os habitantes locais? Talvez eles tenham transmitido segredos antigos que permitiam aos antigos interagir com a natureza e o cosmos, o que poderia ter sido especialmente importante para a sobrevivência nas condições de altitude. Alguns pesquisadores acreditam que Tiwanaku não era apenas um centro religioso, mas também um importante nó comercial, ligando diferentes culturas e povos. No entanto, independentemente de nossos esforços para entender seu verdadeiro propósito, restam perguntas. Por que essa cidade grandiosa foi abandonada? Como civilizações altamente avançadas, que nos deixaram maravilhas tão impressionantes, desapareceram sem deixar vestígios? Pesquisas realizadas com o uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e datacronologia de carbono, mostram que Tiwanaku possui uma estrutura muito mais complexa do que poderíamos supor. No entanto, apesar de todos os avanços científicos, muitos aspectos dessa antiga cultura permanecem obscuros e envoltos em mistério. Como os seres humanos, que viviam aqui há milhares de anos, conseguiram criar um sistema tão complexo de fornecimento de água e agricultura rural, capaz de sustentar a vida em condições severas? Respondendo a essas perguntas, mergulhamos no mundo dos mitos e lendas antigas, onde realidade e fantasia se entrelaçam em um todo. Tiwanaku, com seus grandiosos templos e megalitos enigmáticos, continua a atrair pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios. Mas o que realmente está escondido por trás desse esplêndido legado? Qual mensagem os antigos habitantes nos deixaram e quais conhecimentos eles levaram consigo para a eternidade? O mistério de Tiwanaku permanece sem solução, assim como muitos outros enigmas que se escondem nas profundezas do nosso planeta. Somente começamos a perceber quão multifacetada e misteriosa é a nossa história. Talvez em outros cantos do mundo existam cidades semelhantes, cheias de mistérios e enigmas, aguardando serem descobertas. Qual outro legado do passado pode estar escondido sob a cobertura verde das florestas, esperando seu momento para ser revelado? O mistério de Sacsayhuaman. Megalitos extraterrestres ou conquistas de civilizações antigas? Ao explorar as antigas terras do Peru, inevitavelmente, nos deparamos com o majestoso Sacsayhuaman, um complexo megalítico que causa admiração e perplexidade ao mesmo tempo. Essas paredes ciclópicas, compostas por enormes blocos de pedra com peso de até 200 toneladas, são perfeitamente ajustadas umas às outras sem o uso de cimento, criando a impressão de que foram erguidas pelas próprias mãos dos deuses. Mas, como os antigos construtores conseguiram criar uma obra tão grandiosa utilizando apenas ferramentas primitivas? Qual era o segredo do seu artesanato? As tecnologias modernas, apesar de todos os seus avanços, não conseguem reproduzir semelhante perfeição. Como então isso é possível? Sacsayhuaman, localizado a apenas alguns quilômetros da capital dos Incas, Cusco, possui uma história impressionante, envolta em lendas e mitos.
Os moradores locais acreditam que as paredes guardam conhecimentos transmitidos por seres celestiais, que vieram da Terra de estrelas distantes. Esses seres enigmáticos, segundo as tradições, possuíam tecnologias que superavam em muito tudo o que podemos imaginar. Talvez sejam eles os inspiradores dessas grandiosas construções. Mas quem são esses deuses que deixaram sua marca na nossa terra? Talvez tenham transmitido aos antigos conhecimentos sobre construção e harmonia com a natureza, que ainda hoje nos são inacessíveis. No entanto, apesar de muitas hipóteses, o mistério de Sacsayhuaman continua a ser um enigma. Alguns pesquisadores sugerem que esse lugar não servia apenas para rituais religiosos, mas também como um complexo estratégico militar, defendendo Cusco contra inimigos. As paredes, construídas com tamanha precisão, poderiam se tornar uma barreira intransponível para invasores. Mas, como os incas conseguiram isso sem a ajuda de equipamentos modernos? Pesquisas científicas, incluindo o análise de tecnologias de construção e o uso de escaneamento a laser, mostram que Sacsayhuaman possui uma estrutura muito mais complexa do que imaginávamos. É impressionante, mas ainda hoje, o modo como os antigos arquitetos erguiam esses pesados blocos a grandes alturas e conseguiam uma junção perfeita entre as pedras continua a ser um mistério. Isso levanta muitas perguntas. Será que eles utilizaram algum método ou tecnologia esquecida ao longo do tempo? Ou, como sugerem alguns adeptos das teorias de conspiração, suas habilidades eram resultado de contatos com civilizações mais avançadas, incluindo extraterrestres? Mas Sacsayhuaman não é a única enigmática construção que o Peru guarda. De Sacsayhuaman, podemos nos dirigir a outros locais e artefatos que também causam admiração e perplexidade, como, por exemplo, as enigmáticas linhas de Nazca, que só podem ser vistas de cima quem as criou e com qual propósito, e por que muitas antigas civilizações deixaram essas impressionantes construções que ainda hoje são difíceis de entender. Os mistérios associados a Sacsayhuaman e outros megalitos refletem a profundidade da nossa história, cheia de fenômenos inexplicáveis e enigmas. Talvez em outros cantos do mundo existam construções e artefatos semelhantes, aguardando serem descobertos e estudados. O que mais está oculto sob o véu do tempo, esperando para revelar seus segredos? Somente agora começamos a perceber quão multifacetada e enigmática é nosso planeta. O mistério de Sacsayhuaman, assim como muitos outros enigmas, continua a ser um enigma. E isso apenas aumenta nossa curiosidade, incentivando-nos a procurar respostas para perguntas que talvez nunca sejam encontradas. As pirâmides não estão apenas no Egito. Os mistérios de Tikal e seus maravilhosos feitos acústicos. Esqueça os conceitos comuns sobre pirâmides que associamos ao Egito. No coração da Guatemala, há uma antiga cidade maia, Tikal, onde se erguem majestosas pirâmides, cada uma delas guardando segredos e mistérios capazes de impressionar até os mais experientes pesquisadores. Essas construções não serviam apenas como locais de adoração, mas também como centros de rituais, onde os sacrifícios desempenhavam um papel importante. Como um antigo povo poderia criar tais impressionantes maravilhas arquitetônicas, utilizando apenas instrumentos primitivos? Entre as muitas pirâmides de Tikal, uma se destaca. A Pirâmide de Onze. Essa majestosa estrutura, que alcança uma altura superior a 40 metros, faz o coração bater mais rápido a cada passo em direção a ela. Mas o que a torna verdadeiramente única são seus atributos acústicos. Se você bater palmas nas mãos na base dela, o som se refletirá de tal maneira que lembrará o grito de um pássaro sagrado, o Quetzal, símbolo de liberdade e espiritualidade para os maias.
Como um povo antigo, sem os conhecimentos modernos de acústica, poderia criar um fenômeno tão extraordinário? Talvez eles soubessem algo sobre a natureza do som e sua interação com a arquitetura, algo que escapa ao nosso entendimento. Mas os mistérios de Tikal não se limitam apenas a seus atributos acústicos. Arqueólogos continuam a encontrar evidências de que as pirâmides eram usadas para observações astronômicas precisas. Isso levanta muitas perguntas. Como os antigos maias podiam prever com precisão os ciclos solares e lunares? Talvez seus conhecimentos sobre os corpos celestes fossem baseados em lendas antigas, das quais hoje apenas podemos suspeitar. Como esses conhecimentos avançados poderiam existir em um povo que, aparentemente, vivia em isolamento total das outras civilizações? Tikal, sendo uma das maiores cidades maias, também está cercada por muitos mitos e lendas. Os moradores locais ainda contam histórias sobre como os deuses desceram do céu e deixaram seus conhecimentos, inspirando as pessoas a criar essas grandiosas construções. Mas como podemos ter certeza de que isso são apenas mitos? Talvez, em tempos antigos, realmente existissem sábios ou cientistas cujos conhecimentos eram inacessíveis aos pesquisadores modernos. Alguns pesquisadores sugerem que Tikal poderia ter servido não apenas como um centro religioso, mas também como um importante nó comercial, ligando diferentes culturas da América Central. Como essas rotas comerciais poderiam influenciar o desenvolvimento da arquitetura e da ciência? E, possivelmente, foi exatamente essa interação que permitiu aos maias criar tais construções perfeitas, que ainda hoje causam admiração. Vamos deixar as pirâmides de Tikal de lado e falar sobre outros lugares misteriosos onde civilizações antigas deixaram rastros de sua existência. Por exemplo, a enigmática civilização Olmeca, cujas gigantescas estátuas de cabeças ainda hoje causam perplexidade entre os cientistas. Como foram criadas e qual era sua função? Essas perguntas permanecem sem resposta, assim como muitas outras enigmas escondidos nas profundezas de nosso planeta. Os mistérios associados a Tikal e sua pirâmide refletem essa profundidade desconhecida da história, onde mitos e realidade se misturam. Talvez, em outros cantos do mundo, existam lugares semelhantes, esperando para serem descobertos. O que mais está escondido sob o véu do tempo, pronto para contar sua história? Somente começamos a perceber como há muito desconhecido ao nosso redor. O mistério de Tikal, assim como muitos outros, permanece sem solução, incentivando-nos a continuar nossas buscas, apesar de todas as barreiras e enigmas que podem ser insuperáveis. Rostos de pedra, olhando para o céu, o mistério das cabeças olmecas no México. No meio das densas florestas do México, na terra onde civilizações antigas deixaram suas marcas indeléveis, estão os gigantescos cabeças de pedra, os gigantes olmecas, que parece olham para o céu infinito. Esses monumentais entalhes, cada um pesando até 40 toneladas, impressionam pela sua detalhe e expressão. Como poderia tal arte surgir em uma época em que os instrumentos eram primitivos e as tecnologias ainda não haviam alcançado seu auge? Quais eram os objetivos dos antigos mestres que criaram esses rostos de pedra cheios de mistérios e segredos? As cabeças olmecas possuem características únicas, cada uma delas parecendo impregnada de um espírito de antiguidade. Elas têm narizes largos, lábios cheios e olhos expressivos, como se tivessem vivido séculos, observando as mudanças ao seu redor. Mas o que está por trás dessa arte? Qual é sua função? Alguns cientistas sugerem que essas cabeças
poderiam ser monumentos a líderes ou deuses, simbolizando poder e veneração. No entanto, quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Como os antigos mestres olmecas conseguiram trabalhar com blocos de pedra tão grandes e transportá-los para longas distâncias? Essa é uma das maiores enigmas, sobre o qual historiadores e arqueólogos apenas podem especular. Alguns pesquisadores até propõem a teoria de uma possível influência da antiga cultura africana na criação das cabeças olmecas. No entanto, apesar das hipóteses intrigantes, as provas permanecem elusíveis. Como poderia haver uma ligação entre culturas tão distantes, quando os oceanos pareciam barreiras insuperáveis? Esse enigma coloca em dúvida todas as nossas ideias sobre navegadores antigos e suas capacidades. Muitos se perguntam: os antigos olmecas realmente estabeleceram essas conexões? Ou isso é apenas a imaginação de pesquisadores modernos tentando explicar o inexplicável? Enquanto tentamos desvendar os mistérios das cabeças olmecas, não devemos esquecer outros aspectos de sua cultura. Arqueólogos encontram evidências de que os olmecas também criaram rituais complexos e praticaram sacrifícios, ligados às suas crenças em forças divinas. Como isso se relaciona com esses gigantes de pedra, que parecem ser apenas uma expressão externa de uma prática espiritual mais profunda? Talvez cada entalhe não apenas reflita uma presença física, mas também sirva como um elo entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses. Ao nos afastarmos das cabeças olmecas para outros enigmáticos artefatos, não podemos deixar de lembrar das cidades misteriosas descobertas na região do México e da América Central, que também podem revelar os segredos das antigas civilizações. Quais eram suas ligações com a cultura olmeca? Eram elas parte de uma rede que conectava diferentes povos? Todas essas perguntas permanecem sem respostas, deixando-nos em expectativa por novos descobrimentos e insights. Os rostos de pedra, voltados para o céu, continuarão guardando seus segredos. Quantos enigmas ainda estão escondidos sob o véu do tempo? Talvez entre as sombras da história estejam as respostas que apenas aguardam serem descobertas. Cada novo artefato, cada descoberta, é um passo em direção à desvenda. Mas os mistérios das cabeças olmecas permanecem sem solução, nos incentivando a procurar nas profundezas dos séculos. Cidade desaparecida, Palenque e seu enigmático sarcófago. No sul do México, no coração das florestas tropicais, está escondida uma das cidades mais enigmáticas da antiguidade Palenque. Esta cidade incrível dos maias, que outrora prosperava em seu período de apogeu, agora está mergulhada nos verdes abraços das florestas, como se a própria natureza tivesse decidido esconder seu segredo dos olhos dos estranhos. Mas o que aconteceu com essa civilização incrível? Como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios, deixando apenas ruínas de pedra e mistérios não desvendados? Palenque não é apenas uma cidade, é o berço dos enigmas, entre os quais se destaca uma das mais intrigantes, a tumba localizada dentro do imponente templo de Inscripto. Quando os arqueólogos descobriram essa tumba nos anos 1960, eles se depararam com um sarcófago adornado com imagens que até hoje continuam a gerar debates entre cientistas e pesquisadores. Alguns o chamam de astronauta maia, pois no relevo está representado um homem trajando estranhos equipamentos e um capacete que lembra um capacete espacial. Como essa imagem poderia ter aparecido em um sarcófago criado há mais de 1000 anos? Qual era o papel desse homem na cultura maia? Talvez seja uma representação de seu desejo de conhecer o cosmos, ou simplesmente uma fantasia de antigos artistas. Historiadores sabem que os maias eram astrônomos extraordinariamente desenvolvidos,
capazes de observar os corpos celestes com uma precisão impressionante. Mas e se essa imagem não for apenas uma obra de arte, mas algo maior? Será que os antigos maias realmente tiveram contato com civilizações extraterrestres? Ou será que é apenas um símbolo representando sua inspiração divina? Essas perguntas permanecem sem resposta, e cada novo olhar sobre o sarcófago gera ainda mais enigmas. Enquanto alguns pesquisadores tentam desvendar o mistério do astronauta maia, outros se concentram na própria cidade de Palenque. Sua arquitetura impressiona. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, templos majestosos, adornados com entalhes que contam histórias sobre deuses e governantes. Mas como uma arte tão refinada poderia ter surgido em condições onde as tecnologias ainda estavam distantes das modernas? Historiadores acreditam que Palenque era um importante centro religioso e cultural, mas seu desaparecimento, assim como de muitos outros centros maias, permanece envolto em uma névoa de mistério. Como cidades tão desenvolvidas poderiam desaparecer tão repentinamente? Alguns cientistas propõem teorias sobre mudanças climáticas que poderiam ter levado ao declínio da agricultura e, consequentemente, à perda de viabilidade dessas cidades. Outros acreditam que conflitos internos e guerras entre diferentes cidades-estados foram a causa de sua destruição. Mas, independentemente da verdadeira causa, Palenque permanece como símbolo de sabedoria e conhecimento perdidos. De Palenque e seu enigmático sarcófago, podemos passar para outras descobertas incríveis que continuam a intrigar os pesquisadores. Quais outros mistérios estão escondidos nas profundezas das antigas civilizações? Quais enigmáticos artefatos ainda aguardam seu momento para serem revelados? A cidade desaparecida de Palenque, com suas imagens enigmáticas e tumbas, nos faz refletir. Quantos mistérios ainda estão escondidos nas florestas e ruínas cheias de esquecimento? Apenas tocamos a superfície, e à nossa frente estão novos descobrimentos, possivelmente tão incríveis quanto o próprio Palenque. Coincidências estranhas. Os Moai da Ilha de Páscoa e seus mistérios. Ao nos deslocarmos de um mistério para outro, de um canto do mundo para outro, nos deparamos com artefatos não menos intrigantes que levantam uma série de perguntas. Um desses locais é a enigmática Ilha de Páscoa, localizada na extremidade do Oceano Pacífico e pertencente ao Chile. Este pedaço isolado de terra, afastado de todos os continentes, tornou-se o berço de impressionantes gigantes de pedra, os Moai. Essas massivas figuras, esculpidas em tufo vulcânico, parecem observar os horizontes sem fim do oceano, deixando a sensação de que guardam segredos de uma antiga cultura que se desenvolveu em completa isolamento. Como isso poderia ter acontecido? Como em uma ilha tão distante, longe de outras civilizações, poderia ter surgido uma cultura tão única, capaz de criar obras de arte tão grandiosas? Os Moai, com suas cabeças imensas e traços expressivos, causam admiração e reverência, mas sua criação continua sendo um mistério. Os cientistas ainda discutem como essas pesadas estátuas foram movidas pela ilha. Algumas teorias sugerem que os antigos polinésios utilizaram complexos sistemas de roldanas e cordas, enquanto outros acreditam que eles simplesmente caminhavam de lado, balançando os corpos. Mas isso não é tudo. Alguns Moai têm corpos enterrados na terra, que permanecem ocultos dos olhos dos pesquisadores e turistas. Por quê? O que eles podem estar escondendo? Talvez seja uma reflexão dos crenças culturais ou espirituais dos antigos habitantes da ilha. Esses mistérios destacam uma coincidência com outras antigas civilizações
que também criaram monumentos grandiosos, permanecendo isoladas do mundo exterior. Como, por exemplo, no caso de Palenque, vemos que cada civilização buscava deixar sua história gravada na pedra. Mas como elas poderiam ter tido tais paralelos na arte e na engenharia, apesar das distâncias e das diferentes condições de vida? Talvez seja um indício de arquétipos universais que permeiam toda a cultura humana. No entanto, a Ilha de Páscoa continua sendo um lugar cheio de mistérios e enigmas. Quais foram as verdadeiras causas da criação dos Moai? Alguns pesquisadores sugerem que essas estátuas poderiam representar antepassados, ajudando a manter a conexão entre os vivos e os mortos, enquanto outros acreditam que elas serviam como símbolos de poder e status. Mas, se for assim, por que elas foram feitas em tamanha quantidade e o que aconteceu com a própria cultura quando ela atingiu seu auge, mas depois entrou em declínio? Assim como no caso de Palenque, vemos que o desaparecimento de muitas estátuas e o declínio da civilização permanecem envolto em mistério. Como isso poderia ter acontecido em uma ilha tão distante, onde a vida parecia fluir tranquilamente e ordenadamente? Essas perguntas permanecem sem resposta, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse pelas soluções. Tudo isso nos faz refletir. Quantos outros mistérios estão ocultos sob as camadas do tempo, esperando para serem revelados? Talvez, em algum lugar nas profundezas das florestas ou em ilhas distantes, existam outros artefatos enigmáticos, como os Moai, esperando que sua história seja contada. Nós apenas tocamos a superfície, e à frente nos aguardam novos descobrimentos que podem mudar nossa compreensão das antigas culturas e seu legado. Quantos outros mistérios nosso mundo ainda guarda? O mistério dos pedregulhos, a Vale dos Mortos e seus segredos. Enquanto continuamos a investigar os mistérios das antigas civilizações, vamos nos transportar para um lugar incrível, onde a natureza se torna uma participante ativa de eventos misteriosos. Este é o Vale dos Mortos, um dos lugares mais quentes e secos do mundo, localizado na Califórnia, Estados Unidos. Aqui, entre paisagens desérticas e colinas rochosas, está oculta uma das anomalias naturais mais incomuns. Pedras que aparentemente se movem sozinhas. Imagine grandes blocos de pedra, pesando dezenas de quilogramas, deixam longos rastros no fundo seco do lago Haystack, como se estivessem escolhendo seu próprio caminho por esse lugar sombrio e silencioso. Como é possível? Como pedras, sem meios visíveis de locomoção, podem deixar esses rastros misteriosos? Cientistas tentaram desvendar esse mistério por muitos anos. Eles conseguiram explicar parcialmente o fenômeno, mas, até hoje, ele permanece inexplicado. De acordo com uma das teorias, durante noites frias, quando a temperatura cai bruscamente, forma-se uma camada de gelo que, de maneira estranha, pode causar o movimento das pedras. Em combinação com o vento que sopra no fundo do lago, isso pode ser a causa do seu movimento. No entanto, ainda restam muitas perguntas. Como exatamente o gelo e o vento podem levar a esse efeito? E por que isso ocorre apenas aqui, no Vale dos Mortos, e não em outros lugares com condições semelhantes? Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores e moradores locais afirmam que nesse lugar há uma energia estranha que pode influenciar objetos ao redor. Dizem que aqui é possível ouvir o sussurro do vento e ver fenômenos luminosos que envolvem a noite. Essas histórias adicionam um ar de mistério e magia ao ambiente. Por que exatamente aqui, nesse deserto, a natureza se comporta de maneira tão estranha? Qual pode ser o significado desse lugar para as antigas culturas que habitavam essas terras? Talvez sejam ecos de rituais esquecidos
ou cerimônias misteriosas que eram realizadas aqui. Enquanto os cientistas continuam suas pesquisas, o mistério das pedras que se movem permanece sem solução. Qual outro Jie-shi pode estar por trás desse fenômeno? Será que é apenas uma brincadeira da natureza? Ou há algo mais profundo que até agora escapa do nosso entendimento? Estamos apenas na porta de uma solução, e cada passo na investigação desse fenômeno incomum abre novas perspectivas para a reflexão. Portanto, nos deparamos com a seguinte pergunta: quantos outros mistérios estão escondidos nas entranhas da Terra, esperando para serem descobertos? Talvez em outros continentes, em cantos tão distantes, existam ainda mais anomalias naturais que possam mudar nossa visão do mundo. Quantos mistérios ainda inexplorados a Terra guarda, prontos para serem revelados por aqueles que ousarem mergulhar em seu estudo? Pirâmide sob o morro. Os mistérios de Cholula. Agora, vamos transportar-nos para o México, para um dos objetos mais enigmáticos e grandiosos da arquitetura antiga, a Pirâmide de Cholula. Esta pirâmide, oculta sob colinas verdes e coroada por uma igreja espanhola, ficou por muito tempo na sombra de sua própria exterioridade, sendo percebida como um simples morro. Mas, assim que os arqueólogos começaram suas escavações, uma verdadeira sensação foi desencadeada. Sob esse cenário aparentemente comum, escondia-se uma das maiores construções feitas pelo homem. Como isso foi possível? Como essa construção grandiosa ficou tanto tempo despercebida? A pirâmide de Cholula é o resultado do trabalho de uma antiga civilização que, apesar de sua grandeza, deixou apenas sombras. A construção desse monumento arquitetônico começou há mais de 2000 anos e continuou por vários séculos. No entanto, com a chegada dos espanhóis, que buscavam afirmar sua autoridade e o cristianismo naquelas terras, uma igreja foi construída no topo da pirâmide. Essa decisão não foi casual. Os espanhóis queriam esconder um local sagrado que poderia se tornar um símbolo de resistência à sua autoridade. Qual era o verdadeiro objetivo desse ato? Eles queriam apenas destruir a antiga religião ou havia algo mais profundo e simbólico nesse ato? Detalhes arquitetônicos notáveis descobertos durante as escavações indicam que a pirâmide de Cholula não era apenas um centro religioso, mas também um importante nó cultural e social. Frescos e objetos rituais bem preservados falam sobre o alto nível de desenvolvimento da antiga civilização que habitava aquele lugar. No entanto, apesar de todos esses fatos, permanecem muitas perguntas sem resposta. O que aconteceu com as pessoas que construíram essa pirâmide? Como elas puderam criar tamanha beleza? E por que sua cultura desapareceu, deixando apenas ruínas e mistérios? Vale notar que a pirâmide de Cholula não é o único lugar enigmático no México. Por todo o país, há outras pirâmides e construções antigas que também guardam seus segredos. Pesquisadores ainda encontram novos artefatos, e cada um deles pode ser uma chave para desvendar esses mistérios. Mas quantos segredos ainda essa terra guarda? Muitos deles permanecem não desvendados, como se aguardassem seu momento para serem revelados. Quais são as verdadeiras razões pelas quais as antigas culturas construíam tais construções grandiosas? Talvez não fossem apenas templos, mas lugares de poder, que tinham um significado especial para seus criadores. Ou talvez fossem reflexos de seus desejos e medos encarnados em pedra. Estamos na porta de novas descobertas, e cada passo na pesquisa desses mistérios nos aproxima de uma compreensão de nosso passado. Portanto, a pergunta que permanece relevante é: quais outros mistérios nosso planeta esconde? E quantos mistérios, ainda não desvendados, aguardam seu momento para serem revelados? Em um mundo cheio de maravilhas e histórias,
Estamos apenas começando a entender quão profundos e multifacetados são nossas raízes. Quantas outras peripécias a história guarda, prontas para serem reveladas àqueles que ousarem investigá-la. Fortaleza de Ollantaytambo, enigmas de geometria e incas. Bem-vindo ao coração do Peru, onde, a uma altura superior a 2.700 metros acima do nível do mar, encontra-se a misteriosa fortaleza de Ollantaytambo. Esta joia arquitetônica dos Incas impressiona não apenas pela sua escala, mas também pelo seu incomparável método de construção, que, aparentemente, desafia todas as leis conhecidas da geometria. Terraços, escalonados e paredes, executadas com uma precisão ideal, causam admiração e espanto. Como os antigos Incas, com instrumentos e tecnologias limitados, conseguiram erguer blocos tão massivos a tamanha altura? Esta pergunta permanece sem resposta, envolta em mistério e enigmas, assim como as próprias paredes da fortaleza, que parecem sussurrar seus segredos apenas para aqueles que estão dispostos a ouvir. A fortaleza de Ollantaytambo não foi apenas uma fortaleza militar, mas também um importante centro religioso e cultural dos Incas. As paredes, construídas com enormes blocos de pedra que se encaixam perfeitamente uns nos outros, dão a impressão de terem sido cortadas de uma única rocha. Mas como os antigos construtores conseguiram alcançar tamanha precisão? Alguns pesquisadores sugerem que as pedras poderiam ter sido moles durante o processo de modelagem, permitindo aos Incas dar-lhes a forma desejada, e depois, após o resfriamento, se tornarem duras como granito. No entanto, essa hipótese levanta mais perguntas do que responde. Como os Incas poderiam ter conhecimento das propriedades da pedra, algo que foi perdido para os cientistas modernos? Entre as terraços e templos de Ollantaytambo, sente-se uma energia especial, como se o próprio espírito da antiga civilização continuasse a viver nas paredes. Pesquisadores que visitam a fortaleza notam com espanto que os moradores locais, com uma ligação única ao seu patrimônio, continuam a preservar as antigas tradições e costumes. Talvez seja exatamente isso que confere à fortaleza seu ar de mistério. Mas o que aconteceu com os Incas que construíram essas grandiosas estruturas? Qual foi o destino deles quando os espanhóis chegaram às suas terras? Poucos sabem que Ollantaytambo é apenas uma das muitas fortalezas construídas pelos Incas. Mas cada um desses locais guarda seus próprios segredos, e cada pedra pode contar sua própria história. As pesquisas continuam, e arqueólogos encontram novos artefatos que ajudam a esclarecer a vida dos Incas. Mas quantos mistérios, ainda não desvendados, estão escondidos sob as camadas do tempo? Refletindo sobre a grandiosidade de Ollantaytambo, surge a pergunta: o que, afinal, inspirou os Incas a construir tais grandiosos monumentos? Talvez nesses maravilhosos feitos arquitetônicos estejam contidos não apenas conquistas tecnológicas, mas também profundas ideias filosóficas que refletem sua visão do mundo. Como os Incas percebiam o mundo ao seu redor? E quais símbolos eles tentavam eternizar em suas construções? Essas perguntas permanecem abertas, assim como a própria história dos Incas, cheia de enigmas e descobertas inesperadas. Cada passo no estudo dessa antiga civilização nos aproxima da desvenda de seus mistérios, mas permanece incerto quantos enigmas ainda a terra do Peru guarda. Quantas surpresas ainda estão esperando para serem descobertas. Talvez nas profundezas das entranhas de Ollantaytambo estejam escondidas as respostas às perguntas que fazemos há séculos. E quando, eventualmente, essas respostas forem encontradas,
a fortaleza continuará a ser um símbolo de mistérios e enigmas que continuam a atrair pesquisadores e amantes da história. Cidade onde não há nenhum ângulo reto. Vamos mergulhar no misterioso mundo do Antigo México, onde se encontra a cidade incrível de Teotihuacan. Esta cidade única, construída muito antes da chegada dos astecas, continua sendo uma das maiores enigmas da história. Como poderia surgir uma cidade tão vasta e bem planejada, onde, segundo dizem, não há nenhum ângulo reto? As paredes das pirâmides, as ruas e até mesmo as praças parecem seguir uma geometria misteriosa, onde todas as linhas e ângulos criam um efeito de movimento infinito. Como os antigos construtores poderiam criar uma arquitetura tão perfeita que ainda hoje nos impressiona com suas proporções e harmonia? Entre os grandiosos edifícios destacam-se a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, que, como guardiões do tempo, continuam observando o mundo moderno. A Pirâmide do Sol, uma das maiores do mundo, se ergue a 70 metros e pode se gabar de uma base que é o dobro da famosa Pirâmide de Gizé, no Egito. Como os seres humanos que viveram há milhares de anos poderiam criar monumentos tão grandiosos com tamanha precisão? Os cientistas sugerem que em Teotihuacan existia um sistema complexo de observações astronômicas, mas como exatamente ele funcionava, isso permanece um mistério. Alguns pesquisadores propõem a teoria de que Teotihuacan foi um centro de diversas culturas e influências. Mas quem foram seus criadores? Existem ligações entre essa cultura e as civilizações egípcias? Coincidências nas proporções e técnicas arquitetônicas geram debates e teorias que, mergulhando-nos na história, apenas aumentam o senso de mistério. Como duas culturas tão diferentes, situadas em extremos do mundo, poderiam criar estruturas semelhantes com características paralelas? Mas não é apenas a arquitetura que desperta interesse. Em Teotihuacan, são encontrados muitos artefatos que, como se sussurrassem, falam sobre rituais e práticas culturais esquecidas. Por que os antigos habitantes criaram tantas figuras e objetos de argila cozida, representando pessoas e animais? Eram esses objetos parte de rituais ou serviam a algum símbolo que não conseguimos decifrar? Essas perguntas, como muitas outras, permanecem sem resposta, deixando apenas especulações e reflexões místicas. Caminhando pelas ruas de Teotihuacan, podemos sentir a respiração da antiguidade e a energia misteriosa que paira no ar. Os moradores locais, que guardam a memória de seus antepassados, continuam contando histórias sobre a grandeza dessa cidade, como se as próprias paredes guardassem segredos prontos para serem revelados a quem busca. Mas quais foram as verdadeiras causas de sua decadência? O que aconteceu com seus habitantes, que criaram tais maravilhas arquitetônicas? Teotihuacan continua sendo um enigma irresolvido, atraindo pesquisadores e turistas de todo o mundo. Cada passo por suas ruas pode ser uma descoberta, mas, infelizmente, muitas mistérias permanecem sob o véu do tempo. Talvez um dia encontremos respostas para as perguntas que nos atormentam há muitos séculos. Mas, por enquanto, podemos apenas especular sobre quantos mistérios ainda esconde essa cidade enigmática, onde não há nenhum ângulo reto e onde a história se entrelaça com mitos, criando uma atmosfera única de eterna enigmática. Cavernas que se perdem no abismo. Mistérios de Porto Rico. Agora, vamos transportar-nos para o coração do arquipélago do Caribe, no mundo enigmático de Porto Rico, onde cavernas extraordinárias se escondem sob a terra, mergulhando mais fundo do que podemos imaginar. Esses labirintos subterrâneos, preenchidos com uma atmosfera sombria e petróglifos incomuns, atraem a atenção de arqueólogos e aventureiros de todo o mundo. Quais são os mistérios que eles guardam? Os moradores locais acreditam que essas cavernas são portas para outros mundos,
onde habitam seres místicos e povos esquecidos. Mas o que realmente está escondido em suas profundezas? Uma das cavernas mais conhecidas é o Camino del Rio, onde as paredes estão adornadas com imagens enigmáticas que, aparentemente, contam histórias de rituais antigos e crenças. Esses petróglifos, esculpidos nas rochas, deixaram rastros de civilizações sobre as quais sabemos muito pouco. Os cientistas sugerem que eles podem pertencer ao povo taíno, mas muitos detalhes permanecem na sombra. Como esses antigos artistas puderam criar imagens tão complexas e o que eles tentavam transmitir para as futuras gerações? Alguns pesquisadores propõem a teoria de que essas cavernas poderiam ter sido habitadas por povos subterrâneos, sobre os quais falam lendas. Os moradores locais lembram de seres transcendentes que, segundo eles, saem à superfície durante a noite. Essas histórias sobre civilizações subterrâneas estimulam nossa imaginação. Mas será que elas são apenas mitos? Como explicar os muitos testemunhos de encontros com essas criaturas enigmáticas? Cada passo pelos estreitos corredores dessas cavernas evoca um sentimento de apreensão e antecipação. As imagens artísticas nas paredes parecem ganhar vida sob a luz das lanternas, contando histórias de antigas batalhas, rituais religiosos e a vida cotidiana das pessoas que um dia habitavam essas terras. Mas quem eram elas? Por que escolheram viver na escuridão, longe da luz do sol? Arqueólogos, ao estudar essas cavernas, encontram vestígios de civilizações que não se ligam a culturas conhecidas, deixando-nos em dúvida. Como puderam desaparecer as pessoas que criaram essas obras-primas de arte tão complexas e belas? Povos antigos deixaram atrás de si muitas perguntas às quais ainda não temos respostas. Esses enigmas, assim como o próprio mundo das cavernas, permanecem não desvendados, causando admiração e medo ao mesmo tempo. Mas isso não é o único mistério escondido sob a terra. Ao considerar as cavernas de Porto Rico, podemos nos perguntar: existem lugares semelhantes em outros cantos do mundo que também guardam seus segredos? É possível que os labirintos subterrâneos de outras terras também estejam cheios de enigmas e segredos antigos, esperando serem descobertos. Não menos, enquanto podemos apenas especular sobre quantos mistérios ainda nos aguardam nas profundezas da Terra e quais segredos essas cavernas sombrias e enigmáticas guardam. A lenda do templo construído em uma noite. Transporte-se para o coração do México, na cidade misteriosa de Chichén Itzá, onde se erguem as majestosas pirâmides de Kukulcán, envolvidas em lendas e mitos. Dizem que sua construção ocorreu em uma única noite, e as mãos dos antigos construtores não eram apenas humanas, mas também sobrenaturais. Como isso poderia ter acontecido? Como explicar isso com base na ciência e na história? Existem diversas teorias, mas todas elas apenas destacam a misteriosidade desse lugar. O templo, adornado com esculpidas e símbolos, foi construído de tal maneira que, em determinados momentos do ano, por exemplo, no equinócio de primavera, uma serpente parecia subir por sua escadaria. Esse efeito é criado por um jogo de luz e sombra, calculado com precisão, o que testemunha o alto nível de conhecimento dos antigos arquitetos. Como eles conseguiram calcular com tamanha precisão o movimento do Sol e sua influência na arquitetura? Os moradores locais contam que o templo foi construído com a ajuda do grande deus Kukulcán, que desceu do céu para ajudar seu povo. Mas quem era esse Deus misterioso que poderia guiar as mãos dos homens e torná-los criadores de arte? As lendas dizem que ele apareceu na forma de uma serpente alada, simbolizando sabedoria e conhecimento. Ao redor desse Deus, formaram-se muitos mitos e tradições. Mas por que sua figura ainda causa tamanha emoção nas pessoas? Existem outras teorias que tentam explicar
a origem do templo. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ter sido resultado dos esforços unidos de tribos locais, que, unidas, conseguiram construir tamanha obra-prima. Mas como eles poderiam ter lidado com tão complexas tarefas de engenharia sem tecnologias modernas? Como tratavam os grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, para construir essa maravilha? No entanto, nem todas as explicações têm uma base racional. Alguns acreditam que o templo foi construído com a ajuda de magia e forças místicas, acessíveis apenas aos sacerdotes e eleitos. Nesse contexto, o templo se torna não apenas uma construção arquitetônica, mas um verdadeiro lugar de poder, onde se cruzam os mundos. Surge a pergunta: o que exatamente os muros desse templo escondem? Quais conhecimentos e segredos ele guarda? Chichén Itzá não atrai apenas arqueólogos e turistas, mas também inspiram artistas, escritores e buscadores de aventuras que desejam desvendar seus segredos. Mas, mesmo após séculos de sua construção, os mistérios do templo de Kukulkan permanecem não desvendados, causando um interesse e admiração genuínos. O que mais pode estar escondido sob suas pedras, ansiando ser descoberto? Talvez apenas na superfície, e no mundo exista ainda muitos templos semelhantes, aguardando que o véu do tempo se levante e revele seus segredos. Em conclusão, é importante lembrar que muitos dos antigos monumentos dos quais falamos não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico da humanidade. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, eles continuam a guardar mais mistérios do que respostas. Cada um desses lugares não é apenas um monumento, mas uma verdadeira página da história, cujas páginas ainda não foram completamente reveladas. Qual desses lugares misteriosos você gostaria de visitar pessoalmente? Existe algum desses monumentos que o impressionou mais? Talvez seja o grandioso templo de Chichén Itzá, envolto em lendas, ou os enigmáticos megálitos de Stonehenge, cujos segredos ainda não foram desvendados. Você não acha que a história está cheia de tais mistérios fascinantes? Que cada novo dia pode nos trazer uma descoberta capaz de mudar nossa percepção do passado? Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, pois ainda há muitas histórias misteriosas do mundo inteiro que o aguardam, que sem dúvida farão você refletir sobre quantos segredos nossa planeta ainda guarda e quais outras descobertas ainda esperam por seu momento na história. Quais são os verdadeiros mistérios ocultos sob essas antigas pedras e estamos preparados para desvendá-los?